Bom dia, galerinha! Vamos lá para uma revisão geral de matemática sobre o capítulo 1 e o capítulo 2, tá? O capítulo 1 é em relação a linhas. Bom, as linhas poligonais, o que seriam linhas poligonais? Linhas poligonais, eles são formados por segmentos de retas. Bom, nossas linhas poligonais sempre tem que ser assim, ó. Sempre tem que ser formado por segmentos de reta. E as linhas poligonais, elas são divididas em duas partes, né? Linhas poligonais abertas e linhas poligonais fechadas. Bom, essa daqui seria o quê? Uma linha poligonal aberta. Por quê? Porque ela está abertinha aqui, tá bom? E uma linha poligonal fechada. Um exemplo. Uma linha poligonal fechada. Tia, como é que eu vou saber que são linhas poligonais? Porque são constituídas de segmentos de reta. Entre esses dois aqui, se eu tivesse isso daqui, e uma assim. Quem seria segmentos de retas? Seria esse aqui. Por que esse daqui não seria? Porque aqui, ó, tem uma curva. Ou seja, segmentos de retas que, para ser linhas poligonais, precisa ser constituído de segmentos de retas. Segmento de retas, ele é o quê? É reto. E aqui é uma curva. Se for curva, não pode ser classificado como um segmento de reta. Tá bom? Outra revisãozinha. O que seriam pontos colineares? São pontos que estão na mesma linha. Por exemplo, A, B, C, D. Eu posso dizer que são pontos colineares? Posso. Por quê? Porque eles estão na mesma linha. E pontos consecutivos seriam o quê? Seria um ponto que vem depois do outro. Por exemplo, AB são pontos consecutivos? São. CD são pontos consecutivos? São, tá bom? Que vem um após o outro. Um tá perto do outro, tá bom? Vamos agora, outra coisa que eu queria revisar com vocês é sobre polígonos, tá bom? Então, os polígonos, eles são formados por segmentos de retas. Então, eles tanto podem ser classificados como côncavo e convexo. E os nomes dos polígonos, depois eu vou pedir para que vocês, no livro tem, de acordo com o tanto de lados, você consegue saber o nome dele, tá bom? Então, vamos lá. Polígono côncavo. Polígono côncavo seria o quê? Seria aquela casinha que vocês lembram que eu falei para vocês? Deixa eu botar aqui a bandeirinha como exemplo. Como se fosse uma casa que não abrigasse todo mundo dentro dela. Ficasse alguém lá no sol, ou lá na sombra, ou lá na chuva, tá bom? Ela não vai conseguir abrigar todos os segmentos dentro dela. Por quê? Porque eu passo aqui, ok. Mas quando eu passo um segmento de reta bem aqui, fica alguém pro lado de fora. Por isso que ela fica alguém pro lado de fora e o nome recebe côncavo. Toda vez quando acontece isso, de ficar algum segmento pro lado de fora, o polígono recebe o nome de côncavo. Aí quando acontece de todo mundo ficar abrigado, todo mundo ficar dentro da mesma casa, tudo bem, recebe o nome de quem? Polígono convexo. Deixa eu só te desenhar aqui. Ó, tá? O convexo, onde eu traçar o segmento de reta, ó, vão ficar todas dentro dele. Todas vão estar abrigadas, ninguém vai estar pegando chuva, ninguém vai estar pegando sol, nem nada, tá bom? No polígono da gente, deixa eu só ajeitar isso aqui. O polígono, ele vai possuir vértice, tá? Deixa eu botar aqui. Vértices são esses pontinhos aqui, ó, tá?
os cantinhos da casa. Vai receber o nome lado, as laterais dele, ó. Lado, lado e lado e lado. Ele também vai ter ângulos internos, tá bom? E lembrando que sempre um polígono, ele vai ser, o nome dele vai ser classificado de acordo com a quantidade de lados. O menor número possível de lados que eu consigo ter no polígono são 3 lados, que recebe o nome de triângulos, tá? 3 lados. De 4 lados, recebe o nome de quadrilátero, tá? De 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono e por aí vai, tá? De acordo com a quantidade de lados, ele recebe um determinado nome. Tia, o que são polígonos regulares? Que eu me esqueci o que são polígonos regulares. Polígonos regulares é quando eles possuem mesma quantidade a quantidade de lados do mesmo tamanho, ok? E o mesmo valor dos ângulos internos, os ângulos que ficam dentro do polígono, eles possuem a mesma quantidade. Por exemplo, todos possuem 60 ou todos possuem 90, entendeu? Então, isso seria um polígono regular. Outra coisa que eu queria lembrar vocês era a classificação dos triângulos, porque vocês lembram quando a gente estudou? A gente viu sobre o escaleno, sobre o isósceles e sobre o equilátero. Bom, o escaleno é aquele que possui os 3 lados com as medidas todas diferentes, tá bom? Por exemplo, eu tenho aqui assim, assim, assim. Vamos supor que esse lado aqui tem um valor de 3 centímetros, aqui 5 e aqui 7 centímetros. Tá? Então, o triângulo escaleno, os 3 lados deles vão ser tudo diferente. Um escolheu, não, você é desse tamanho aqui. Não, também eu vou escolher esse outro tamanho. E outro, eu também vou escolher outro tamanho. Se ele pode, eu também posso. Tudo são assim, brigando entre eles, tá bom? Tudo escolher um tamanho para si. Ninguém quis ser do mesmo jeito. Já o triângulo isósceles, ele já deu uma amenizadazinha. Por quê? Porque teve 2 lados que entraram em consenso. 2 lados ficaram com o mesmo tamanho. Vamos supor que aqui tem um valor de 3 centímetros e aqui tem 3 centímetros. Já a parte de baixo, ela vai ser um pouquinho maior. Vai ter um lado diferente, tá bom? 2 lados vão ser congruentes, ó, com a mesma medida, e um lado diferentão. E o equilátero? O equilátero já entraram já tá todo mundo em paz, todo mundo já resolveram a briga deles, e estão todos do mesmo tamanho. Certo? Então, tá todo mundo do mesmo tamanho já. Então, esse nome desse triângulo é equilátero. Só queria dar uma revisadazinha em relação aos triângulos, tipos de triângulos, tá bom? Outra revisão de outro conteúdo que também caiu no capítulo 1 foi em relação aos planos cartesianos, tá? Os planos cartesianos, eles vão possuir 2 eixos. O eixo Y, que é o que é em pé, e o eixo X, que é o deitado, tá? Sempre eu gosto de lembrar que a reta do eixo X é aquela reta preguiçosa. E a reta corajosa é o eixo Y. Por quê? Porque o eixo X sempre vai estar com a reta deitada. Sempre vai estar deitado. E o Y sempre vai estar em pé. É aquele que vai estar com disposição total, tá bom? Então, vamos lá. E sempre vai vir um par ordenado. Ah, tia, o que seria isso? É como se fosse a localização para encontrar os pontos dentro do plano cartesiano. Vamos supor que eu tenho aqui o A. Vai vir o 2 e o 3, tá? Sempre o primeiro número é em relação ao eixo X. E o segundo número em relação ao eixo Y. Então, vamos supor que eu quero encontrar meu ponto A que está na localização 2 e 3. O primeiro número eu sei que é do X e o segundo número eu sei que é do Y. 1, 2, 3,
4. Pronto, vamos lá. Então, o ponto A, ele tá no número 2 no X. Então, tá aqui, o 2 bem aqui. E tá em qual número no 3? Ou no Y? No 3. Então, tá bem aqui, ó. Então, acabei de encontrar meu ponto A no meu plano cartesiano. Minha localização do meu ponto A. Vamos supor que agora a tia quer encontrar um ponto B. Que está localizado nos pontos. Meu par ordenado vai ser quem? Vai ser o 3 e o 2, se é o contrário. Então, aqui eu sei que é o X, o primeiro número, sempre vai ser o X, o segundo sempre vai ser o Y. Então, aqui vai ser o 3 no X e o 2 aqui no Y. Então, meu ponto B está bem aqui. Tá certo? Então, agora vamos ver algumas coisas do capítulo 2.